Fala pessoal da internet que veio aí procurar reviews sobre o PlayStation 5 ou relatos de problemas nesse novo console da Sony. Eu possuo meu aparelho há menos de uma semana, efetuei a compra no meio de dezembro e ele só chegou agora no final de janeiro. E nos primeiros 2, 3 dias de utilização, tudo encontrava-se normal. Instalei inclusive um HD externo, porque a memória dele se esgota rapidamente, e já coloquei aqui para baixar jogos da PlayStation Plus, dentre outros. Inclusive as minhas mídias físicas, que eu tenho algumas aqui disponíveis, né? Mas qual o problema? Desde o momento em que eu recebi o aparelho, eu não havia instalado nenhuma mídia física. Nenhuma. E daí o que eu decidi fazer? Decidi colocar essas mídias físicas agora para fazer a instalação no sistema, tá? E eu venho enfrentando um problema muito difícil, porque depois que ele conclui a instalação dos jogos, ou enquanto eu rodo um jogo com a mídia física e eu quero tirar o CD, na hora de tirar o CD, o PlayStation 5 não ejeta o disco. Ele fica fazendo um barulho como se tivesse arranhando o CD ali dentro e não ejeta por nada. Eu não sei se isso é um problema do hardware, se é um problema do drive de disco, ou se é um problema que pode ser corrigido com uma atualização de software. Mas é muito inconveniente. A única forma que eu encontrei de remover o CD de dentro do aparelho é ou puxando o aparelho da tomada, o que não é recomendável, né? Pode ser prejudicial inclusive ao sistema, porque ele necessita de uma reinicialização forçada. Não adianta entrar ali nas opções, ó. Se a gente entrar aqui no menu, não adianta a gente vir na opção de energia e clicar em reiniciar, porque o problema persiste. Muitas vezes clicando em desligar, o problema persiste também. Eu preciso ficar reiniciando, desligando várias vezes. Eu já percebi que geralmente quando o CD ele sai, quando eu consigo ejetar o CD, é após desligar o PlayStation e nos primeiros segundos imediatamente após ligá-lo, aí eu aperto o botão de ejetar e o CD ejeta. Mas numa situação como essa, por exemplo, acabei de instalar o Ghost of Tsushima, o jogo acabou de ser instalado, vou tentar remover o CD, vamos ver se dá o problema agora. Olha o barulho. Ele não ejeta o CD. E eu fiz esse vídeo com muita confiança antes mesmo de testar, porque tá acontecendo com todos os jogos. Ele fica fazendo esse barulho e o CD não sai. Então assim, é muito complicado, né? O que a Sony vai fazer a respeito disso? Porque o console é um console caro, é um console novo e não deveria estar apresentando esse tipo de defeituosidade, né? E isso acontece com todos os jogos de mídia física, e a gente paga caro por um produto que venha com leitor de disco justamente para dessas mídias físicas, e eu não consigo alternar entre os meus jogos. Toda vez é uma dor de cabeça, tem que ficar desligando o PlayStation, tem que ficar ligando de novo, tem que ficar torcendo para na hora que eu ligo o CD ejetar. E em jogos como, por exemplo, não no caso de God of War, The Witcher, mas, por exemplo, The Last of Us e Red Dead Redemption 2 são dois jogos bem pesados e os dois têm 2 CDs de instalação. Se já dá esse problema para colocar e ejetar um CD, imagina o perrengue que eu não passei para conseguir colocar o CD de dados. Aí quando ele pede para eu ejetar o CD de dados para colocar o CD do jogo para terminar a instalação, imagina a dor de cabeça que não foi. Então é assim, o jogo já demora 40 minutos para instalar no PlayStation 5, porque mesmo sendo um hardware mais potente, o jogo é pesado. Aí você ainda enfrenta pelo menos mais uma meia hora tentando tirar o CD daí de dentro para conseguir inserir o outro. E agora, ó, mesma dor de cabeça, ó, tentando ejetar de novo e não vai. Então é assim, o que a Sony vai fazer a respeito disso? Acho importante as pessoas que estão procurando terem noção do que está acontecendo, tá? E quem for pensando em adquirir um PlayStation 5, eu acho bom só adquirir
com o hardware de disco, com o drive de disco, após alguma resposta da Sony, tá? A respeito do que está acontecendo. No caso, eu comprei com a Magazine Luiza, solicitei a devolução do aparelho, porque ainda está dentro dos 7 dias, e o que eles me pedem é o seguinte, que eu envie o aparelho por correios, e daí eles vão me dar uma resposta do que vai acontecer. Eles me gerariam um código de devolução através dos correios. Mas a questão é, eu levei mais de 45 dias para receber esse produto em casa. E se na hora que eu devolver vai demorar mais 45 dias para chegar um novo aqui? Muito difícil. E se em último caso, eu estou passando por muita dificuldade para ejetar o CD. E se o CD não sair agora, mesmo depois de eu tentar tudo o possível, eu vou ter que devolver com o meu CD, com uma coisa que é um bem meu, dentro do aparelho, e como que eles vão me ressarcir depois, né? Então assim, eu estou numa situação muito difícil, eu espero, vou entrar em contato com a Sony, vou entrar em contato com a vendedora, foi a Magazine Luiza, e vou ver o que eles podem fazer por mim. Mas assim, ficar com um produto defeituoso depois de um valor tão alto investido é complicado, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer coisa, postem dúvidas aí no comentário e eu vou avisando vocês a respeito de novas atualizações.